Estamos recebendo Jones Fingenbaum, ele que no momento até está como vereador de Lajeado, na vaga do Sérgio Knipoff, que está ausente da Câmara de Vereadores, e o Jones veio na condição de coordenador regional do Partido dos Trabalhadores, o PT, aqui no nosso Vale do Taquari. Para falar do resultado das eleições, para falar de encaminhamentos, para falar da situação do PT em nível de Brasil, de Rio Grande do Sul também, porque tem diminuído, tem chamado a atenção a presença do PT, embora tenha o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Para ter uma ideia, aqui na região, o PT conquistou uma prefeitura, que foi a prefeitura de Itabaí, município até que a gente fala, é do Vale do Taquari, mas ele está já mais encaminhando-se lá para outras regiões, em direção a Porto Alegre. Quem vai na 386 em direção a Porto Alegre passa por Itabaí, por exemplo. E em termos de vereador, foram 7 vereadores de quase 340 cadeiras na nossa região. Em Lajeado, o PT fez uma cadeira. Rosane Cardoso, inclusive uma nova vereadora, a primeira vereadora negra da história de Lajeado que foi eleita, ela que recebeu várias homenagens já como escritora, homenageada na penúltima Feira do Livro, recebeu o prêmio de Mulher da Década aqui pelo Grupo Independente também. E a gente vai falar um pouco mais dessa situação do PT, se preocupa, qual é a avaliação que o Jones faz, começando aqui pelo nosso Vale do Taquari. Bem-vindo à nossa programação, Jones Fingenbaum, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Independente. Obrigado pelo convite. Essa avaliação a gente vai fazer também. Eu estou como coordenador regional e a gente está pensando agora para o mês de novembro um encontro também da regional para se debater esses temas internamente, né? Então a gente já tem uma pequena avaliação que a gente fez com algumas lideranças aqui da região, mas a gente quer fazer um grande encontro também para, enfim, apresentar os novos vereadores eleitos aqui na região e fazer uma avaliação do que aconteceu. Cultura deu uma adiantada aqui, Ricardo. São 7 vereadores que a gente elegeu, em Lajeado a professora Rosane Cardoso. Isso é um fato interessante, inclusive. A Rosane Cardoso, a primeira vereadora negra da história de Lajeado, de 136 anos de município, e, se eu não me engano na contagem, é a 7ª mulher nesse tempo todo. Então é para tu ver como esse espaço feminino na política ainda é complicado, ainda mais uma cidade que é em Lajeado. Só a 7ª? Só a 7ª. Hoje nós temos 3 nós com ela, né? Vamos ter 3 a partir de 2025. Vai ser uma das maiores bancadas com 3 vereadoras mulheres. Começou com a Carmen Regina, que foi prefeita. Eu não vou agora lembrar direitinho os nomes, mas é a Neca Dalmoro, a Mariela Portes, a Ana da Pama, a Eloide, a Paula e a Rosane. 8. Agora me perdi aqui. Tá, mas mesmo assim a gente não chega... Não chega a 10. Não chega a 10. Para 136 anos, né? E a gente tem nomes tão fortes, tão representativos na nossa região, como isso é complicado, né? Lógico, a gente tem a questão das cotas que são colocadas no partido, mas sempre é muito importante eleger uma liderança feminina, né? Abrindo um parênteses, né, Jones? Você disse que talvez vai ter a maior bancada feminina com 3 mulheres. Isso. E uma prefeita mulher também, né? Para o próximo ano. Perfeito, bem lembrado, bem lembrado. Então, que mostra essa força também, digamos, em Lajeado. A gente é um percentual pequeno dentro da Câmara, mas sim, a voz feminina está representada ali. A gente deseja todo sucesso às vereadoras e principalmente à professora Rosane, que conseguiu a vaga, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, mas eram 11 na legislatura passada, ou na atual? 11 foram eleitos pelo PT. Isso aí. Então 11... Diminuiu. E já vinha diminuindo, né, Jones? Porque o PT foi muito mais representativo aqui, não só no Vale, em outras regiões. Talvez o Vale tem uma cultura um pouco diferente. A gente percebe até pela votação, né, para a presidência da República, onde o Bolsonaro fez uma votação muito mais expressiva que o Lula aqui. Talvez se explica por isso. Qual é a sua análise em relação a esse resultado? E imagino que seja de lamentação, né, de tristeza, mas também chega a ser de surpresa. Não, Ricardo, assim, qual foi o grande trabalho que a gente fez como coordenação? Desde que eu assumi isso há quase 3 anos, a ideia era reestruturar o Partido dos Trabalhadores em vários municípios, e a gente conseguiu fazer isso. Então, vários municípios que não tinham mais a sigla, que o diretório não estava constituído, tu não tinha nem candidatos a vereador, a gente conseguiu fazer. Então, é o caso de Imigrante, o caso de Santa Clara do Sul, outros municípios que tinham a sigla, mas não tinham nomes a vereador, muitas vezes, a sigla apoiava algumas candidaturas, a gente colocou candidatos. Encantado foi importante também. Encantado teve só 2 candidatos na última eleição, nessa aqui teve 6
6, se eu não me engano. Então, mostra também que a gente botou o bloco na rua, botou mais gente para estar caminhando e para estar trabalhando. Inclusive candidaturas à majoritária. Em cidades importantes, a nossa ideia era ter candidaturas na majoritária, ou na cabeça, ou de vice, principalmente nas 6 principais cidades da região. Né? E a gente conseguiu colocar essas candidaturas, menos Estrela, né? Mas a gente conseguiu colocar candidaturas para mostrar o trabalho também do governo federal na região. E uma das grandes pautas de todos os candidatos do Partido dos Trabalhadores, inclusive da grande maioria dos vereadores, foi com a questão ambiental também, né? Dentro das catástrofes que a gente teve aqui na região, isso foi muito importante, que essa pauta esteve presente nas propostas dos candidatos do Partido dos Trabalhadores. Então a gente faz uma avaliação positiva, Ricardo, na pergunta que tu fez, no sentido de ter ampliado, de ter fomentado mais diretórios. Então muitas vezes isso também um diretório já constituído, ele coloca mais gente na rua, mais fácil de poder trazer. Outros a gente fez nesse ano mesmo, no ano eleitoral, a gente ainda constituiu alguns diretórios. Então é uma construção, é uma retomada. A gente já teve mais prefeituras aqui no Vale do Taquari e a ideia é essa organização interna, ela é necessária para fortalecer o partido. A nível de Brasil, a gente cresceu o número de prefeituras, né? A gente está com 251 prefeituras, eram 180, num dos piores momentos do partido, há 4 anos atrás. Então, a gente teve um aumento das prefeituras sendo governadas pelo Partido dos Trabalhadores. Mas aqui, num recorte dentro do Vale do Taquari, a gente teve mais candidaturas, mas não se refletiu totalmente em votos isso. Quantos concorreram desses 7 que se elegeram? Tu saberia? Quantos candidatos a vereador a gente teve no total? Essa informação... Eu não... Não, tranquilo. A pergunta seria, na avaliação de vocês, esses que não se elegeram, foi porque as pessoas foram nessa questão muito partidária, se tratando do perfil de eleitor aqui da região, ou foram outras questões? O que vocês avaliam? Não, tem a questão, sim, também de um perfil um pouco mais conservador, né? Isso também se reflete muitas vezes no voto, né? E muita gente nova, Gabi. Dos candidatos que a gente teve, algumas pessoas, por exemplo, aqui em Lajeado, a gente teve somente 3 candidatos que já tinham concorrido em outra ocasião, né? Dos 14 que a gente colocou. Então, os outros 11 eram candidatos que concorreram pela primeira vez. E a gente também avalia isso como positivo. Porque aqui no Vale do Taquari a gente também está nesse processo de estar renovando as pessoas. Então a gente contou com a experiência, nomes consagrados em vários municípios aqui da região, mas também a gente trouxe uma cara nova. Muita gente nova, juventude colocando o nome à disposição. Então é um processo de transição também, e isso é normal. São pessoas que não são tão conhecidas, né, Gabi? Ainda não estão construindo uma trajetória política, mas é necessário dar o primeiro passo e colocar também o nome à disposição para esse processo ter continuidade, né? Se formos olhar em nível de Brasil, você destaca, né, que cresceu o PT em relação a ele mesmo de 4 anos para cá, mas é a 9ª sigla. Sim. Hoje, se formos ver, né? O PSD lidera com 887, depois o MDB com 856, PP com 747, aí vem União Brasil, PL, Republicanos, PSB, PSDB, que caiu muito, mas ainda está à frente do PT. Sim. Aí vem o PT e o Avante nos 10 primeiros. Você acredita que a partir de agora, com uma elevação dentro do próprio partido em relação a ele mesmo, nos próximos anos, nas próximas eleições, teremos um resultado melhor do PT? O que dá para projetar, até mesmo agora com a questão do Lula, né, à frente aí do governo federal? Isso aconteceu, Ricardo, isso é bem comum, esse tipo de movimento também acompanhar quem está na presidência, né? Isso é bem comum. Então, quando o Lula se elege a primeira vez, são nas outras eleições municipais que a gente tem uma crescente de prefeituras do PT. Lógico, com as políticas públicas acontecendo, as coisas sendo implementadas no município, tem essa relação para fazer a propaganda, né? Então, tende sim a ter um crescimento. Tanto que esses vários nomes de candidatos a vereador que se apresentaram agora, de vários candidatos à prefeitura, são nomes que estão se consolidando e estão trabalhando. Lógico, a gente já iniciou o processo das próximas eleições. Já se inicia a preparação para daqui a 4 anos de novo. E desses primeiros partidos que tu citou ali, Ricardo, é bom lembrar que é curioso isso.
os 4 primeiros fazem parte do Centrão hoje, né? E muitos desses partidos também estão a nível federal junto com o governo Lula, ou em ministérios, ou dando suporte em secretarias, ou dentro de um bloco de deputados federais que estão na base do governo federal. Então, de certa forma, a nível nacional, nós vamos ter um tipo de conjuntura. Só que esses partidos, lógico, nas suas regionalidades, eles vão ter muita diferença. Muitos aliados a nível federal ou estadual são inimigos em algumas cidades aqui da região. Então, esse tipo de costura, ela é complicada. Já se pensou num passado não tão distante, numa verticalização da política, né? Onde essas dobradinhas a nível nacional deveriam ser respeitadas nas outras instâncias. Mas cai por terra exatamente por isso, né? Porque alguns partidos eles vão ter um tipo de caráter em algumas cidades, em algumas regiões, né? E se você diz, Jones, que já se iniciou o processo para daqui 4 anos, já tem alguma meta estabelecida se tratando de Vale do Taquari, de prefeituras ou de vereadores? É esse encontro que a gente quer realizar agora no mês de novembro, né? Algumas das pautas que já foram sugeridas e levantadas por algumas lideranças é essa, é trabalhar esses novos nomes, né? E de como a gente pode potencializar essas candidaturas, essas futuras candidaturas. Porque tem muita gente que colocou o nome à disposição, concorreu nesse pleito, mas disse, ó, vai ser a última vez, estou colocando o nome aqui exatamente para ter o caráter de renovação. Então, alguns se colocaram a majoritária, a prefeito, mas nesse espírito de trazer a turma nova junto. E lógico, isso se faz como? Com trabalho de base, com trabalho de campo. A gente não... as reuniões são constantes, os problemas do Vale do Taquari são constantes, e nós, na coordenação regional, a gente continua levando esses pleitos ao governo federal. A gente tem um canal de acesso lá, principalmente também com o Maneco Racing aqui, que é uma ligação forte que a gente tem na nossa região, né? Então esse trabalho ele continua sendo realizado, e agora com esses novos nomes que se apresentaram. Lógico, alguns foram candidatos a vereador, se frustraram com os resultados, não vão querer, mas ali se passa a peneira e tem um time muito bom que apareceu aqui na região e que quer trabalhar. Então ainda nesse mês de novembro a gente tem esse encontro regional para poder ter essa conversa interna, enfim, dessa renovação de nomes que vieram e como a gente pode trabalhar a campo para a renovação dessa frota para a próxima eleição. Gostaria de perguntar, Jones Fingemal, coordenador regional do PT, a avaliação em relação à candidatura e à campanha e o resultado. Aqui a Prefeitura de Lajeado com o Dr. Sérgio Knipoff, do PT, de quem você acaba fazendo um trabalho de assessoria e agora até está ocupando a cadeira dele no momento da sua ausência na Câmara de Vereadores de Lajeado. Ele fez 4.235 votos, ficou em terceiro lugar, bem distante aí do Hansi, que fez mais de 19, quase 20 mil, e da Glaucia, que fez 21.500 votos. Ele fez 9,27%. O que deu certo, o que deu errado? De repente uma composição com o MDB poderia ter colocado o PT mais uma vez na prefeitura. Vocês acreditam que se tivesse acontecido essa união, teria o resultado sido favorável a esses dois outros partidos? Ricardo, uma pergunta extremamente importante, né? A gente sentou para conversar com os mais diversos partidos, né? Quando começou a se montar as nominatas e as chapas. E o vereador Sérgio, o candidato nosso, Sérgio Knipoff, a prefeito, estava aberto a esse diálogo. E a gente sentou com o MDB, principalmente, que é um parceiro a nível nacional também, e já foi parceiro numa prefeitura aqui do Luiz Fernando Schmidt, quando o MDB estava de vice. Então, essas conversas foram realizadas, porém, na hora de bater o martelo, o MDB apresentou uma chapa pura, uma chapa própria, né? E a gente já tinha uma conversa com o PDT e optamos por fazer com o PDT. E o que acontece nisso, Ricardo? A avaliação que a gente faz, a campanha do Sérgio, entre as propostas que ele apresentou, foram 3 carros-chefes, né? Uma voltada à mobilidade urbana de Lajeado, que é uma questão urgente, né? Onde a gente acredita ainda a tarifa zero é um condicionante para tornar o transporte público mais atrativo à população. Isso já acontece em mais de 100 cidades do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul são 2. Uma é Parobé, que a gente foi buscar como funciona lá, né? Que o município banca junto com uma série de ações para esse custeio não ser penoso, digamos, né? Para o honorário público.
e lá funciona muito bem. A gente acreditava que aqui também poderia ser aplicado. A escola em turno integral, porque é uma demanda muito grande da questão de creches e tudo, e a escola em turno integral, ela vem junto também com o PDT, que sempre foi muito forte apostando na educação. E a outra questão era de uma UPA, num local contrário à atual. Lajeado hoje, Ricardo, se a gente perceber, e Gabi, com a 386, e logo aqui na frente a gente vai ter a duplicação da 130, nós vamos criar 4 quadrantes. Né? E quando a malha urbana, tu tem uma BR e uma RS que fazem parte da malha urbana de deslocamento, essas áreas, não que elas fiquem isoladas, mas se torna mais difícil essa locomoção, ou com novos viadutos que estão sendo feitos ou pensados. Mas então essas regionalizações dentro da cidade, elas vão ter que começar a acontecer. Então uma UPA no local oposto e postos de saúde que tem que ficar mais tempo aberto. Então esses foram os 3 carros-chefes do Sérgio, junto também com uma preocupação na área ambiental, das cheias aqui que afligem Lajeado, né? Uma parcela aqui de Lajeado. Então, sem sombra de dúvida, sou suspeito para falar, foram as propostas palpáveis para serem, né? Porque muitas vezes a candidata que venceu aposta num continuismo, né? Junto com o atual prefeito Calmo, né? Essa troca de bastão de uma continuidade que a gente acha que tem muita coisa que precisa ser melhorada. O candidato do MDB veio com outras propostas de infraestrutura, principalmente, coisas extremamente grandes que a gente às vezes avaliava serem complicadas de conseguir colocar, e as nossas propostas vieram em cima de uma pauta urgente da população. Porque assim, Ricardo, elas foram montadas num coletivo, a gente escutou a população, não foi montado dentro de um gabinete ou fechado essas 3 propostas, esses 3 carros-chefes. Foi durante toda essa caminhada que o Sérgio fez nesses 4 anos como vereador, e junto das reuniões que aconteciam com a diretoria do partido e ações e pesquisas de campo que a gente realizou. Então eram pautas, pesquisas que nos apontaram isso, que eram 3 grandes gargalos e 3 grandes preocupações porque eu acho que política é isso, né? Ela é para o público. Então, a população precisa participar dessas decisões, ou pelo menos das construções. Nem tudo tem como fazer e aplicar, mas eu acho que se orientar pelas demandas que a população traz é o melhor jeito de tu poder representar elas também. Só fiquei com uma pulga atrás da orelha. Oi. Foi batido o martelo e na hora de bater o martelo teve questões diferentes. Estava encaminhada então a parceria PT e MDB? Não, quem é que seria o vice? Não, essa reunião para decidir quem seria o cabeça de chapa e quem seria o vice, ela tava num namoro cada vez mais próximo. Quando a gente percebeu o rompimento, digamos, foi quando o MDB anunciou o seu vice. A gente percebeu que ali, então, não chegaram a definir quem seria a cabeça, quem mas seria teve o vice. Conversas, sentamos para dialogar, né? Mais de uma vez, Ricardo, né? Essas conversas aconteceram já no ano passado, e foi a primeira, e teve mais umas 4 durante esse ano. Mas a partir do momento que a gente percebeu que o MDB também estava já se preparando, a gente já tinha conversas com o PDT, e a gente optou, então, também por lançar uma chapa própria. Né? Foi muito mais, entre aspas, uma desistência do MDB, e aí vocês resolveram procurar um outro caminho. Nós já tínhamos nomes internos do PT sendo avaliados para compor com o Sérgio de vice, né? Mas o PDT, a gente teve uma conversa com o PDT ainda na metade do ano, enfim. E é uma sigla importante, lógico, eles estavam reestruturando o partido também, e Ricardo e Gabi, como o PT fez a nível regional, aqui em Lajeado, o PDT já não teve candidato na última eleição e nem nessa, então eles estavam reorganizando o diretório, a sigla estava apta a poder se somar, mas eles não tinham a estrutura ainda de candidatos a vereador. E a gente não concordou em somar com o PDT, que tem propostas muito parecidas com o do Partido dos Trabalhadores, né? E principalmente na questão de educação, que foi uma contribuição muito grande nesse diálogo interno que a gente teve. E só mais uma rápida, né, nesse assunto. Acredita que a união do Sérgio com o MDB poderiam ter ganhado a eleição? Pois é, eu sou formado em História e eu tenho muito cuidado de falar ou talvez, porque daí são de novo várias variabilidades. Sérgio vai na cabeça, vai a prefeito, e o Ranzi de vice. Como o eleitorado se comporta? Ranzi vai a prefeito, Sérgio vai de vice. Como o eleitorado se comporta? Porém, o resultado que a urna nos mostrou, eu acho que vocês fizeram parabéns, inclusive, pela bela cobertura que vocês fizeram das eleições aqui no Vale do Taquari.
a gente mostrou que tem um recado ali também, né? Essa eleição, a Gláucia, a prefeita eleita, ela se elege com o menor percentual, um dos menores percentuais da história, que é em torno de 30%. Se a gente tirar votos do PT, do MDB, brancos, nulos e abstenções, foi uma das menores. Então a gente percebe também a nível nacional uma abstenção cada vez maior. Isso mostra também talvez um desgosto pela política, né? Porque se me permitem rapidamente, a gente se cria nos últimos anos uma polarização que não é saudável para a vida pública. Uma polarização, quando ela é bélica, quando ela se torna agressiva, ameaçadora, ninguém ganha com isso, nem o país, nem o estado, nem o município. Isso se reflete também nas urnas. Se bem que a campanha foi tranquila, aqui em Lajeado foi, na região, a gente não teve maiores problemas em relação a isso, porém, esse número de abstenções ele é preocupante porque mostra que uma população está cada vez um pouco mais afastada. E, Ricardo, por bem ou mal, querendo ou não, são os gestores públicos, Gabi, que condicionam e organizam as políticas públicas nos municípios. Então, estar próximo da política não precisa ser partidária, mas participar das decisões, frequentar a Câmara de Vereadores, cobrar do seu vereador, saber quem é o vereador que tu está votando, que tu tem acesso a ele para chegar, isso é extremamente importante. Jones, muito obrigado por tua presença aqui. Falamos. Eu agradeço o convite, muito obrigado. Estou à disposição, sempre que necessário. O coordenador regional do Partido dos Trabalhadores, Jones Fingenbaum, está à disposição do Grupo Independente. Muito obrigado, então, Jones Fingenbaum, que participa aqui, conversa conosco, coordenador regional do PT.